Oi, gente, boa noite. Vou trazer aqui, explicar para vocês a palavra de hoje que está em João, tá? João, capítulo 5, do versículo 24, que ele vai dizer assim, ó: na verdade vos digo que quem ouve, tá? Quem ouve a minha palavra, tá? Quem ouve a minha palavra, que palavra, gente? Quem ouve a minha palavra, a palavra da Bíblia Sagrada, tá? Quem ouve a minha palavra e crê, tá? Naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então, gente, essa palavra aqui, tá? Do capítulo 5 de João, tá? Do versículo 24, Jesus diz ao homem paralítico, tá? Aquele homem paralítico lá. Então, ele diz aqui, ó, né, que de fato, quem ouve a palavra de Deus, né, e crê naquele que ele enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, tá? Esse versículo, gente, que é a parte de um diálogo, tá, entre Jesus, né, e um homem, aquele paralítico, tá bom? Que havia sido curado de uma paralisia. Então, ele nos fornece, importante, ele há de nos fornecer, gente, um importante ensinamento, tá? Sobre a salvação cristã, né? A salvação em Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que Jesus ensina nesse versículo, tá? É que quem ouve, né, a palavra dele, que eu mostrei até para vocês a Bíblia Sagrada, e crê, né, no que ele enviou, quem ele enviou, gente? Seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por todos nós, tá? Então, terá a vida eterna, tá? Isso significa, né? Como, de que forma, tá? Por meio da fé, crendo, né, no sacrifício de Cristo, tá? Que as pessoas podem receber a salvação eterna, tá? Então, essa palavra, essa doutrina da salvação, gente, ela é de suma importância, tá bom? Para a nossa vida, para a vida daqueles que querem, né, a salvação em Cristo Jesus, tá? Então, essa é uma doutrina de extrema importância para os cristãos, né, o cristianismo, tá? Pois ensina que a salvação só é possível através da fé, tá bom? E não com base na obra, né? Em obras. Ah, porque eu sou bom, vou ter a salvação. Porque eu dou isso, aquilo, faço aquilo, ajudo. Não, não, a salvação não é dessa forma, tá bom? E o segundo ponto que Jesus ensina nesse versículo, gente, é que aqueles que permanecem firmes na fé, tá? Não verão, não passarão, tá? Pelo julgamento, pois já estarão salvos, tá? Então é isso que Jesus ensina também nesse versículo, tá bom? A parte B do versículo que vai dizer aqui, ó, tá? Não entrará em condenação, tá? Então ele tá dizendo que aquele que aceitou Jesus através da fé não passará, tá bom? Pela condenação, tá, eterna. Tá bom? Pelo julgamento, né, que Deus há de fazer naquele dia, entre aqueles, né, que não aceitaram a Jesus, na verdade. Tá bom? E o terceiro ponto, gente, e último, que Jesus ensina nesse versículo, é que aqueles que são salvos, tá, já passarão da morte para a vida eterna. Olha que privilégio, tá? Então, o que significa? Que aqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus são libertos da condenação eterna, tá? E recebem a vida eterna. Isso é importante porque nos mostra que a salvação é algo que acontece imediatamente após o arrependimento, tá bom? E que não há necessidade de espera. Então, a partir do momento que você já aceita Jesus, você já tem todos esses benefícios, tá? Aliás, você já tem esse benefício que passou da morte, né? O sono eterno que todos nós vamos ter, já para a vida eterna com Deus, para o descanso eterno com Deus, tá? Então, Jesus aqui falando, tendo esse diálogo com o paralítico, ele ensina, tá? Essas lições importantes aqui, doutrina sobre a salvação cristã, tá? E aí ele nos diz que quem ouve a sua palavra e crê no Pai tem a vida eterna, tá? Então, que não há nenhuma necessidade de julgamento com aqueles que são salvos, porque já passaram da morte
para a vida eterna com Deus. Que maravilha, né, gente? Então, a palavra de Deus é para o seu coração, para a nossa meditação, para a sua meditação nessa noite é essa, tá? Que você possa aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tá? E que a salvação, gente, é algo que acontece imediatamente. Aceitou, creu no seu coração, confessou com sua boca, depois que você ouviu, né? Você ouviu falar, ouviu a palavra, tá? Você creu no seu coração e confessou com sua boca, então imediatamente, tá? Após o arrependimento dos seus pecados, você se arrependeu, aceitou a Jesus, tá? Você já tem, por meio da fé e do sacrifício de Cristo, né, que foi feito na cruz, você já tem a sua salvação garantida por Deus, tá? E não passará pelo julgamento. Então, que Deus assim venha nos abençoar. Aceite Jesus Cristo em vida, tá? Como seu único e suficiente Salvador. Boa noite a todos.